horário, né, pô? Dando sequência à nossa CPI dos radares 001, resolução 451/2023, nesse momento, nós chamamos aqui o secretário de Transportes, na época da licitação, senhor Alexandre Nigro. Senhor Alexandre, o senhor tem os documentos para a gente coletar o RG? Você pode entregar para Cris. Secretário Alexandre, o senhor se encontra nesse local na qualidade de depoente. O senhor se compromete a dizer a verdade perante ao compromisso das leis vigentes, tal como o artigo 203 do Código de Processo, Código Penal? O senhor compromete a dizer a verdade? Sim. Obrigado. Senhor Alexandre, o senhor é responsável pela pasta da Secretaria de Transportes e hoje o senhor faz parte de uma outra secretaria. O senhor pode dizer qual é a qualificação do senhor no Executivo? Secretário de Planejamento e Obras. Perfeito. Eu passo agora as perguntas ao Dr. Marcelo Ortega. Por favor, doutor. Bom dia, secretário. Bem-vindo a essa Casa de Leis. A ideia da CPI é fazer uma apuração em relação aos radares, todos já temos conhecimento disso, né? Quem que redigiu o termo de referência e quem que colocou ali os apontamentos e as especificações? Eu. Tá, o senhor redigiu. Sim. Do começo ao fim. Tá. Em relação aos itens desse termo de referência, onde é que funciona o sistema de gestão de trânsito? O sistema de gestão de trânsito é o Demutran. Tá. Tem um sistema contratado, um software da empresa, né, Talentec. Ah, tá. Eu não tenho o termo aqui para ver o que você está perguntando exatamente. Então, seja específico o que... Estou sendo bem específico, secretário. O senhor que fez o termo, então o senhor deve lembrar de algumas situações, né? Bom, em relação ao sistema de fluxo veicular online e estatística, onde é que funciona? Onde que funciona? Isso. Eu não sei onde que funciona. Eu falei que tinha que ter, né, no termo. Seria que está na ata de registro de preços, né? Exato. A descrição do serviço contratado. Eu apenas fiz o termo, isso. São serviços contratados pela Prefeitura de Avaré, após o termo de referência que o senhor fez. Não foi contratado, não fui eu que contratei. Eu fiz o termo e esse termo foi para a licitação, mudou a secretaria, e aí ele continuou. Aonde funciona hoje, você está falando? Isso. Onde vai funcionar hoje, você precisa perguntar para o seu atual secretário. Tá bem, vou perguntar. Em relação às lombadas eletrônicas, quantas foram instaladas em Avaré? Lombadas eletrônicas também precisa perguntar para o atual secretário. Tá. O sistema de processamento e gestão das multas, quem que é o responsável por isso? Do atual secretário. Tá. Eu apenas fiz o termo na época, veja, baseado, né, em estudos, como engenheiro que eu sou, certo? Desde 2017, estudando para fazer o termo da melhor maneira possível, tá? Para só em 2020 aí sair esse termo, tá? E continuaram, depois que mudou a pasta, com esse termo para a licitação. Tá? Dados coletados, tudo certo, conforme InfoSiga, que é um mapa, né, de acidentes que é alimentado pela Polícia Militar.
Tá? Então, lá foi especificado os locais Certo. que poderiam, né, ser feito estudo para colocar esses radares. Aí é só vocês abrirem aí no site do governo esse mapa da Infosiga, vocês vão ver os pontos de calor lá, onde que é mais calor é onde que teve mais acidente. Tá. Alguns locais, alguns pontos que foram instalados radares, tinha uma lombada, né, para diminuir a velocidade. Sim. E foi colocado um radar diretamente, né? Não poderia ser colocado uma lombada eletrônica nesses pontos, já que o senhor fez o termo de referência e tem conhecimento, né, desse estudo? Olha, a lombada existe desde quando lá? Porque Há muitos anos. Né, essa casa constantemente estava pedindo para tirar a lombada. Quando eu entrei na secretaria, eu eliminei todas as lombadas, porque isso é contra a norma. A maioria das lombadas de Avaré é contra a norma. Foram retiradas, aí foram colocadas de novo a pedido de muitos vereadores da casa aqui. Então, eu não me lembro se na época tinha ou não, nesse determinado ponto específico, a lombada. É importante destacar que a resolução do CONTRAN Além do quê? lombada, Sim. a velocidade é 30 km. Pois é. Então, a via de 30 km põe lombada. Sim, da minha parte não chegou nenhum pedido de lombada lá, que eu nunca fiz isso aqui na Casa de Leis, né? Mas a pergunta não é essa, na verdade, Mas assim. qual que é o intuito dessa CPE? Tirar os radares, é isso? Não, fazer uma existe apuração. radar na cidade. Não é isso, é fazer uma apuração e um estudo, né, com a colaboração dos senhores. Sim. Né? E o senhor fez constar, no termo de referência, na página 7, um sistema de monitoramento e de informações integradas com a operação do estacionamento rotativo e do parquímetro. Você pode explicar isso para a gente, por favor? Seria, se na possibilidade da empresa que ganha vencedora, para que se integrasse tudo para fazer um sistema único de multa, né? Para que todo cidadão tenha acesso a isso daí. Tá? Puder explicar um pouco mais a fundo, para a gente, com uma linguagem mais popular, sem ser técnica, para a gente compreender porque o sistema de gestão integrada seria o processamento das multas ir para um lugar junto, aí, se for o caso, com o autoparque, que também é um sistema já implantado há muito tempo, né? Porque aqui, o sistema de informações integradas deve possuir um painel para acompanhamento dos principais indicadores referentes à operação do estacionamento rotativo através de dados fornecidos pela permissionária, permitindo o recebimento de informações sobre as operações dos monitores da permissionária, parquímetros e aplicativo. Não falo nada de multa aqui, né, de integração de multa. Né? Não, isso daí é um trecho da parte do parquímetro, certo? Não, tem um painel para a gente ver onde estão as pessoas, os funcionários, onde que eles estão fazendo a fiscalização. Então, mas o parquímetro tem a ver com o objeto da licitação? Não tem, eu não sei por que está aí. Não tem nada. Assim, a nossa dúvida é essa. Foi colocado aqui no termo de referência que vai motivar e fundamentar a licitação. É algo que não tem nada a ver com o objeto. Vocês podem dar uma cópia para ele dar uma olhada? Precisava da continuação, né? Precisa do termo todo. Precisa do termo todo, né? Tem. Página 7, doutor, aqui. Página 7. Se tiver, foi esse aqui ficou lá no meio, né? Estava fazendo os dois termos na época. Sim. É porque seria um sistema de fluxo veicular. Como, né? Eu não me lembro dessa parte. Pode ser que ficou do outro termo aí. Vamos pegar essa página aqui, número 7. Então é aqui, Alexandre. Estava aqui. Então, cadê? Aqui, ó, sistema de fluxo veicular. Pega aí. Seguinte, opções de faixa.
Mas de lá, né? Podemos. Deixa ele ler para poder falar para a gente. Os dados. Permitindo. Onde está isso aqui? Índia, isso aí, claro. Sistema de dados com várias qualificações e são coisas diferentes. Por exemplo. Aqui, ó, em cima. Lá em cima. Volta aqui. Do sistema de trânsito. A parte que eu falando do sistema de trânsito. Aí entra aqui. Olha, estou vendo aqui, isso aqui pode ter sido o seguinte, na época eu estava fazendo os dois termos, tá? Tanto do estacionamento como desse, e pode ter ficado aqui no Ctrl+C, Ctrl+V, de copiar de um para o outro, que eu queria fazer. A ideia era colocar um painel, né, indicando onde estariam esses radares, como é usado era usado no Autopark, certo? No primeiro contrato era usado dessa maneira, tinha um painel lá no Demutran e a gente ficava sabendo onde que estava sendo monitorado. A ideia era fazer isso mesmo, talvez aqui eu tenha errado aqui o escrito tal. Tá? Tudo bem. Isso aqui deveria ter sido feito, deveria ter feito a correção, né? Porque eu mandei esse termo e aí não houve a licitação, ficou lá, isso deveria ter sido corrigido, né? Devia ter sido lido pelo departamento tal, e feita a correção e me mandaram de volta, mas aí mudou o secretário, né? Tá? Então, provavelmente é isso que aconteceu, tá? Nessas palavras aqui. Não seria estacionamento rotativo, seria dos radares, né? O termo de referência que o senhor elaborou, ele deu assento para licitação, né? Para ata de registro de preços. E nele tem serviços de engenharia, tem também equipamentos e também tem softwares, né, as licenças de software. Isso. Tudo num lote só. Foi isso que o senhor solicitou? Sim, seria. Tá.
né? Porque você precisa, o radar era para ser integrado, né? Talvez o que né? A gente não sabia direito o que seria a empresa, qual que é o sistema que iria fornecer, né? E tem empresa de multa que só faz a parte da multa, precisa de outra empresa, né? Como a gente tinha lá também, que é o Sofolha, aquelas outras empresas que fazem a parte de processamento da multa, né? E aqui a gente não queria mexer com duas empresas e ficar dependente. Então, uma tira a multa e a outra, né, faz o processamento. Então, seria uma só para fazer tudo já, né, e comunicar o DETRAN e fazer todo o sistema. Tá. Ok, sim, senhor secretário. Em relação a equipamentos para a central de monitoramento, tem um veículo também, é isso? Tem um veículo que foi adquirido no lote? Nesse lote da licitação? É isso. Não, poderia ter. Oi? Não sei se foi adquirido. Tá. Então não foi adquirido o veículo? Daí já não participei da licitação, eu não sei. Tá. Doutor Hidalgo, quiser tomar a palavra aí? Passo a palavra para o doutor Hidalgo, relator. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela presença. Bom dia. Em relação, então, a sua secretaria, a sua pasta, na época que fez a solicitação dos radares. Isso. Tá? Como que foi, como que vocês, tudo bem, tem um sistema relacionado à Polícia Militar, que vai ser apurado posteriormente. Como se chegaram nesses pontos de instalação desses radares? Foi só devido a esse sistema mesmo? Sim, o mapa que a gente tem é o mapa do Infociga. Eu fui lá, eu pesquisei, eu coloquei os pontos mais críticos, né, com mais acidente, que está indicando lá, certo? Determinei alguns deles, não todos, né, porque tem ponto lá que indica apenas um acidente, que pode ter sido algum problema, não necessariamente da via, daquele lugar ser perigoso. Mas aí os mais quentes ali no mapa, e descrevi lá os pontos que poderia ter, receber os radares. Além dessa vistoria, no sistema, você chegou a ir até esses pontos pessoalmente, Sim, em loco, ponto por ponto? Sim. Tá. Em relação ao preço, no termo de referência, como que chegou nesse valor? No valor do preço? Eu acho que foi baseado nas várias licitações que eu peguei da internet, mais ou menos no segmento. Vai para o departamento Doutora, de compras também. Mais uma vez, na relação à Ateneia, a senhora interferiu várias vezes e eu não falei nada. Mas então, assim, só peço que a senhora deixe a testemunha responder. Se a senhora tiver alguma objeção, não tem problema. Mas só para ele poder responder, que ele está respondendo, a senhora está questionando. Porque às vezes, veja, eu não estudei nada para vir aqui responder para vocês, entendeu? Às vezes você está me fazendo uma pergunta que eu não lembro o termo, foi feito faz tempo, faz anos, né? Então, a parte de preço, realmente, é bom ela me lembrar. Eu não fiz preço, isso aí vai para o departamento de compras para aferir o preço. Não é comigo, eu fiz o termo apenas. Eu fiz o termo e mandei ainda para aparecer, para tudo. Está aí nesse termo, não consta valores, então? Não. Só para registrar, doutor Hidalgo, com licença, ele disse inicialmente que pesquisou na internet empresas de outras licitações. Foi Exatamente. pesquisado, eu pesquisei, mas não coloquei no termo. Tá. O laudo, o senhor teve acesso ao laudo, ao estudo técnico desses locais? Não. Não teve acesso a nada? Não, porque não era mais eu, o secretário, não estava mais na frente da pasta. Quando da elaboração desse termo, da contratação da empresa, algum agente político público interferiu nisso aí? Não. Não teve interferência de ninguém? Não. Tá. O senhor ficou como secretário quanto tempo? 4 anos? Depois que passou... Não, em relação ao termo. Fez o termo e passou para o Morelli, em relação aos Eu não radares? cheguei a participar da licitação. Tá, só fez o termo e aí Sim. o próximo secretário que assumiu as demais. Então, aqui é suficiente. Eu acho que o Marcelo tem... Só mais uma pergunta. Vai fazer? Fique à vontade. Secretário Alexandre,
quando surgiu essa ideia de colocar esses radares no município, vocês pensaram numa maneira tal como de fazer uma audiência pública? Por que não foi feita audiência pública aqui? Para ouvir a população, os vereadores e a sociedade em geral? Bom, por que não? Isso é recomendado. É aonde é recomendado? Recomendação. Atribuição da municipalidade, isso aí. Tornar público, fazer audiência. Sim, mas foi tornado público, né, a partir do momento que se põe a licitação. Muitas pessoas foram surpreendidas com os autos de infrações, com multas. O senhor tem ideia, mais ou menos, de quantas multas foram efetivadas? Não tem, porque eu não participo disso. Perfeitamente. O senhor acha que 40 por hora, aqui, em todos os radares, esse foi ideia de quem? 40 por hora é muito ainda. Você acha que é muito? Acho que é muito. E por que foi alterado, então, a Paulo Novaes para 50? Porque lá é outra avenida de entrada. E o que o senhor acha da Avenida Espanha aqui no município, uma avenida de trânsito rápido, que interliga bairros? Não. Ali tinha uma placa de 60 por hora. Por que foi alterado? Porque a administração pública iniciou desde 2017 aqui e foi só retirada em 2022. Qual o sentido dessa mudança? A placa repentina? De 60 por hora, 60 se tinha por lá, hora. Então, ela era muito. E foi antes do radar. E por que demorou tanto tempo para fazer um estudo sobre esse detalhe? E que ali foi um local que foi surpreendido. Porque eu tive que pesquisar bastante durante vários anos para chegar nesse estudo aí, que ainda tem algumas dificuldades, certo? Nele. Eu não estou falando que é 100%, que eu fiz 100%, tá? Mas existe. Perfeito. Tá? O senhor angariou dados da Polícia Militar para receber informações sobre acidentes naquele local ou nos demais locais? Sim, tem local que sim. Tem local que, inclusive, o Ministério Público queria uma... O senhor confirma que a Polícia Militar forneceu, vocês requisitaram... Forneceu como assim? Forneceu através... Dados... Sim, através do Infociga. Relativos... Não, através do Infociga. Não, aqui, estou falando aqui do município. Não, a Polícia Militar do município coloca no mapa do Infociga lá e ele coloca todos essa informação deles. Nós sabemos isso, mas aqui em Avaré foi feito algum pedido para a Polícia Militar? Para passar esse relatório. Aqui em Avaré, no comando da Polícia Militar. O Infociga fala, você coloca a cidade, o município, ele já aparece lá. Essa é a informação da polícia. Perfeito. Voltando àquele assunto. Então, qual o motivo de não ter feito a audiência pública? Você acha que isso não é interessante para a população obter conhecimento? Isso não cabe a mim decidir. Perfeito. Eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Bertelli, por favor. Só mais uma observação em relação ao termo de referência, senhor secretário. Aqui fala que o sistema deverá possuir painel para acompanhamento dos principais indicadores referentes às credenciais para gerenciamento de vagas especiais de estacionamento público voltado a idoso e deficiente. A gente vê que, de fato... Sim, isso é do outro termo. Provavelmente houve um erro aí e ficou no meio do termo. Sim. Essa parte aí. Pois é, a gente vê que tem vários pontos do termo de referência que não condiz com o objeto da licitação. E o senhor teve algum apontamento da licitação para corrigir? Alguém falou, não é por aí, isso aqui não tem nada a ver? Não, porque eu mandei e depois não retornou e mudou. Eu achei que até tinha sido visto isso daí, né? Mas para mim não voltou nada. Ok, secretário, agradeço a sua resposta. Algumas perguntas a mais, doutor Hidalgo? Eu agradeço a sua participação, secretário, e a gente aqui tem um termo de compromisso para o senhor assinar. Por favor, faça essa gentileza para nós. Obrigado pelo comparecimento.